Agora vamos falar dessa luta que foi intrigante, tá? Na minha visão, o tanto que eu esperava de Jairzinho contra Taito Ivasa, eu me decepcionei. Eu esperava muito, eu tava com uma alta expectativa de Jairzinho versus Taito Ivasa. Eu tinha certeza que ia sair um nocaute no primeiro round, no máximo no segundo. Foi uma luta morna que foi pra decisão. Me decepcionei. E essa daqui foi o contrário, porque era uma luta que eu achei que ia ser monótona, eu achei que seriam 3 rounds de Matheus Ganro tacando o Dan Hooker pra baixo, fazendo controle, agarrando lá e, tipo, não, nem ground and pound direito fazendo, agarrando ali no chão. Mas não, eu me surpreendi, porque, cara, na minha cabeça foi uma das melhores performances do Dan Hooker que eu já vi, tá? No primeiro round, ele deu knockdown no Matheus Ganro. O Matheus Ganro tinha dado um knockdown nele, tinha conseguido aplicar algumas quedas, renasceu das cinzas o Dan Hooker no primeiro round, deu um knockdown. Muitas vezes isso acontece do Ganro tomar knockdown. O Dos Anjos não é um nocauteador, né? E ele tomou knockdown, inclusive, pro Dos Anjos. Então é um cara que é conhecido por tomar knockdowns nas lutas, mas ele tem um bom poder de absorção. Tomou knockdown pro Dariush, inclusive, também, mas é um cara que tem um bom poder de absorção, né? O Dan Hooker conseguiu entrar na luta ali no final do primeiro round, foi bem melhor, e ficou bem parelho aquele primeiro round. Dava pra... Cara, eu vi vitória pro Ganro no primeiro round, mas dava pra ver vitória pro Dan Hooker também. E eu acho interessante que os 2 primeiros rounds foram assim. No segundo round, a gente começou a perceber que o jogo do Dan Hooker estava sendo frustrado. Perdão, o jogo do Ganro estava sendo frustrado. O Ganro conseguiu já no começo do round quedar o Dan Hooker, ficou um tempo no chão, o Dan Hooker levantou e começou a ir para cima e começou a acertar muitos golpes no Hooker. O Hooker começou a acertar muitos golpes no Ganro, perdão, tô me confundindo. Então, recapitulando, começo do segundo round, Ganro quedou o Hooker. Ficou mais ou menos meio round ali no controle, Hooker levantou e foi melhor em pé. E eu tinha visto vitória do Ganro, mas eu vou mudar minha opinião. O Hooker realmente venceu. Eu achei que a luta foi equilibrada, podia ir para qualquer dos lados, não é à toa que foi decisão dividida. Mas o segundo round, para mim, de fato, foi do Hooker. Porque o Ganro teve um controle de solo, mas ele não teve um ground and pound super efetivo. Ele não quase conseguiu um nocaute técnico do chão. Não foi o suficiente o que ele fez no chão para ter superado o Hooker nesse round. Porque o Hooker levantou, colocou pressão, defendia as quedas, era ativo até na defesa de quedas, porque ele defendia as quedas e dava cotoveladas no Ganro. E aqui a gente começou a perceber de fato um grande defeito do Ganro. O Ganro é um grande wrestler, queda até com facilidade, mas ele é um cara que tem um defeito. Ele não consegue segurar os adversários muito bem no chão, cara. E assim, desculpa te falar, Ganro, mas você como um top 5, aceitar uma luta com o Hooker, que é o 11º da categoria, você tava nas cabeças. Você aceita uma luta dessa contra um cara que, pô, já tem diversas derrotas aí, sabe? Não é um cara nada demais, não é um cara que é pra ser top 5. O Dan Hooker, ele é um cara que é o porteiro. Se você passa pelo Dan Hooker, você está pronto para elite, para começar a pegar elite. Isso é um fato. Mas o Dan Hooker não é elite. Então, assim, foi uma excelente performance do Hooker, mas é decepcionante pro Ganro, saca? É um cara que não conseguiu controlar o Dan Hooker no chão. Então ele vai controlar quem? Tá ligado? Foi uma performance muito ruim. Em pé, eu acho ele muito completo. Em pé ele tava lutando bem, tanto que deu knockdown no Hooker. Mas no segundo round, acabou ali, na minha opinião, levando a pior. Recapitulando, eu achei que o Ganro tinha vencido. Agora eu já acho que o Hooker venceu esse segundo round. Então o primeiro round equilibrado, o segundo também muito equilibrado, tá? O único round que eu dou certeza foi o terceiro, que foi pro Hooker. Por quê? O Ganro se desesperou. Ele não conseguiu mais quedar o Hooker. Cansou, se afobou, abriu o zoião assim, arregalou o olho e não conseguiu mais quedar o Hooker defendendo todas as quedas, indo pra cima, trocador pra caramba. É engraçado que quando é luta de wrestling contra trocador,
nós costumamos ver o Wesley andando a todo tempo para frente, né? Para conseguir encurralar ali na grade, fazer um clinch que dá. Aqui foi o contrário, ficou totalmente afobado o Ganro, cansou, foi para trocação com o Hooker e aí levou a pior, né? Provavelmente aí o Hooker vai subir para quinto do ranking e o Ganro vai cair lá para sétimo, saca? Então, assim, performance horrível do Ganro. Essa luta entregou, e ótima, consequentemente, do Hooker. Essa luta entregou muito mais do que todos esperávamos, tá? E eu tenho uma boa notícia para dar para vocês, algo de extrema importância. Se olharmos o ranking na categoria peso leve, Dustin Poirier tá sem luta, acabou de lutar pelo cinturão. Gate vai ficar um tempo fora porque lutou pelo cinturão BMF, foi nocauteado, ele mesmo disse que ia ficar um pouco fora. Arma de Sarukian vai esperar o Islam Makhachev. Eu acho que não vai ter luta por cinturão interino. Então esqueçam Arma de Sarukian, esqueçam Justin Gate. Matheus Ganro, quinto colocado do ranking, tava querendo enfrentar quem? O Charlinho. Esquece essa luta, já não era boa pro Charles, agora então esquece essa luta. Sobrou quem? Poirier, figurinha repetida, não acho interessante. E, cara, Dan Hooker. Dan Hooker tá em quinto do ranking. Cara, essa é a luta que o Charles tem que pedir. Charlinho, vamos fazer uma campanha já, cara. Charles versus Hooker. Em teoria, é uma luta fácil. É uma luta fácil para você vencer, continuar em segundo do ranking e pedir uma luta pelo cinturão após o Tsarukian. Porque o Gate não vai disputar o cinturão, provavelmente. O Poirier acabou de disputar. Saca? Você pode pedir uma revanche com ambos, independente de ser Isla ou Charles vencer. Perdão, Isla ou Tsarukian vencer. Você tem que pedir essa luta, cara. Você ganhando do Hooker, você fala, meu, agora eu vou sentar, vou esperar. Eu quero uma revanche ou com o Isla ou com o Tsarukian. Quem vencer pra mim tá bom. Eu quero disputar o cinturão na próxima. Campanha. Charles. Faça campanha pra enfrentar Dan